Boa noite, estamos ao vivo? Sejam muito bem-vindas. Como que vocês estão? Manda um oi para mim, que eu quero saber se já estamos ao vivo, se não estamos ao vivo. Para mim aqui ainda não abriu. Quero saber se está tudo certinho. Cadê vocês? Bora começar nossa live, gente? Sim ou não? Vamos abrir no Instagram? Sim ou não? Deixa eu ver quem está chegando. Manda um boa noite para mim. Manda um boa noite. Quero saber quem está aqui junto comigo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, não estou entendendo o que está escrito aqui, gente. Deixa eu ver. Cadê? Não entendi nada. Não entendi nada que eu fiz aqui. Estamos ao vivo, sim ou não? Acho que estamos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem? Olha, aqui tá tudo certinho. Bora começar! Sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando aqui o Perguntar para Sam, episódio 8, toda terça, 7h15 da noite, trazendo um conteúdo incrível sobre dança do ventre. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Estamos prestes a mergulhar aqui num tema que, sem dúvida, já passou pela cabeça de muitas mulheres. Quanto tempo que leva para aprender a dançar do ventre? Ó, dilema! Manda um oi para mim que já eu vou dar uma olhadinha quem tá no chat. Vou ler o nome de vocês, quero saber quem que está aqui junto comigo. Mas olha só, não é só isso que nós vamos ver hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que ninguém te conta sobre essa jornada, os segredos, as verdades, as oportunidades que podem transformar completamente a forma como você enxerga a dança do ventre. Porque tudo fica muito mais fácil, né? Quando você já sabe o que está por vir, porque você se prepara melhor para essa jornada, não é verdade? Você já prevê, ó, vai acontecer isso, pode ser isso, né? Como que você vai reagir diante dos desafios? Então, se você tem o desejo de dominar a dança do ventre, desbloquear sua confiança, aprender a sentir, interpretar a música, ganhar uma conexão aí maior e profunda com seu corpo, expressar a sua verdadeira essência feminina. A dança do ventre pode te ajudar a transformar tudo isso em realidade, porque aquilo que você aprende na dança do ventre não fica lá. Você leva para sua vida, né? Então não é apenas sobre dançar, mas sobre você se redescobrir de uma forma única, melhor, divertida, né? Quem que não gosta de dançar? Não é verdade? E eu não tô falando aqui, gente, de aprender a dançar sem esforço nenhum, sem praticar, sem investir no seu próprio desenvolvimento, tá bom? Também não estou falando de milagres rápidos que prometem resultados sem nenhuma dedicação, né? O que eu ofereço aqui é um caminho verdadeiro, com um método que é comprovado, com consistência, com preparo mental, com preparo físico, para você chegar no seu melhor potencial como bailarina na dança do ventre. Por isso que toda terça-feira, 7h15, eu estou aqui neste canal te oferecendo esta aula gratuita e de muita qualidade para você compreender como desbloquear o seu potencial na dança do ventre, como que você vai vencer as inseguranças e avançar de forma sólida e segura no seu aprendizado. Como que você vai fazer tudo isso? Não é? Porque não adianta só a parte técnica. Só a parte técnica adianta? Coloca no chat. Quem já faz aula, pensa aí um pouquinho. Só a parte técnica adianta? Sim ou não? Você precisa de um apoio que vai além de tudo isso, porque vai surgir dúvida no meio do caminho, vai surgir insegurança no meio do caminho, e você precisa estar pronta para poder superar tudo isso, saber agir, não é verdade? E na vida das alunas que são iniciantes, daquelas que estão na jornada, na caminhada, no processo, a gente não pode ser covarde. Todas nós que estamos aí, ó, no processo, na caminhada, as que estão chegando,
Não pode ser covarde. Por quê? Porque muitas vezes o conteúdo que você vai ter acesso, aquilo que você vai aprender naquele momento, pode parecer algo assim muito desafiador, né? E aí você se depara com aquilo e fala: Meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir? E aí você tem apenas duas opções aqui. Ou você vai entender que você está no começo, e aí você vai insistir e continuar ali, dando um passinho de cada vez, sabendo que você vai sim colher resultados ao longo da jornada, né? Que no momento inicial você não vai entender tudo de uma vez. Certo? E sim, aos poucos os resultados vão aparecer. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você desistir diante dos desafios, diante das dificuldades, acreditar que nunca vai ser capaz ou que esse caminho não é para você, só serve para outras pessoas, mas para você não, né? Então você tem que fazer uma escolha. Você quer escolher o número 1 ou você quer escolher o número 2? Coloca aí no chat, quero ver quem é que tá comigo, quem é que não tá, porque eu quero só as mulheres comprometidas, realmente com sucesso, comprometidas em aprender do meu lado. É isso aí. E quem tá na dúvida, ó, eu vou puxar, vem, vamos, você vai conseguir também. Não é? Então, a verdade é que no início, as técnicas de dança do ventre, ai, muitas coisas, ouvir a música, ai, os ritmos, né? Tudo pode parecer desafiador, sim, isso é uma verdade, né? Mas esse é o momento de crescer, de transformar, né, a dificuldade no quê? Em aprendizado. Então, se você continuar com perseverança, pouco a pouco, as pequenas vitórias vão se juntar e se tornar um grande avanço, tá bom? Então, a escolha agora é sua. Seguir firme no processo, estar aqui comigo firme para colher os frutos da persistência ou ficar o resto da vida se questionando. Ai, mas e se eu tivesse continuado, né? Será que iria acontecer? Então, essas aulas de terça do Pergunta para a Sâmia têm o objetivo aqui de te ajudar a ter clareza, confiança e direção. Onde? No seu caminho da dança do ventre, certo? Então, essa aula é ao vivo, é 100% gratuita. Isso significa que você não vai pagar nenhum dinheiro por esta aula aqui, mas com alguma coisa você vai ter que investir. Caso você queira ter de verdade uma transformação. Então, existe sim um investimento que você vai ter que fazer, que você vai ter que pagar por isso, para você ter essa transformação. O que que é? O que que é? Algo que eu vou pedir para você fazer. Tudo que eu quero de você é a sua dedicação. Somente isso. Por quê? Por que dedicação, Sâmia? Porque qualquer transformação na vida, qualquer coisa que você faça, que você quer aprender, exige ação, você precisa agir, né? E aí, você já deu o primeiro passo, parabéns, você está aqui, né? Já vou ler quem está aqui comigo, manda um oi para mim no chat. Então, agora é hora de você garantir que você vai estar realmente presente aqui comigo, de mente aberta para aprender. E o que que você precisa fazer agora? Você vai colocar despertador, porque as aulas aqui no canal são de terça e quinta às 7h15. Você tem que se inscrever no canal, você vai dar o like nesse vídeo agora e você vai comparecer nas aulas ao vivo com toda a sua dedicação e energia para aprender muito comigo sobre dança do ventre, tá bom? Porque afinal de contas, olha só, quem quer dá um jeito, não é? Quem não quer fica inventando desculpa. Não quero desculpa. Vamos colocar a hashtag chega de desculpa, tá? Vamos avançar na dança do ventre. Quem aí já faz aulas de dança do ventre? Quem tá chegando agora, fala, estou chegando agora. Gente, quem assistir essa aula depois, o vídeo gravado, escreve nos comentários, porque eu leio, tá bom? Eu leio os comentários, gente. Escreve tudo que vocês estão colocando aí. Ó, quero saber quem tá chegando agora, quem tá começando agora, quem já é profissional ou já tem anos de dança. Se você está no processo, se você está no iniciante, no intermediário, se você já está no pré-avançado, se você está no avançado, se você já dá aulas, quero saber. Deixa eu ver quem está aqui. Peraí, deixa eu ver quem está aqui comigo. Muitos aparelhos na minha frente. Jesus, só Jesus na causa aqui. Peraí, deixa eu olhar por esse aqui.
Acho que é mais fácil. Coloca aí no chat e manda um oi pra mim, porque eu já quero saber quem tá comigo. Quem que tá aqui pra gente começar com o nosso conteúdo? Que eu já quero começar. Cadê? Deixa eu ver. Boa noite, Andréa Soares. Boa noite, Maria Santos. Eli Carla tá aqui, Marina Camargo, Isabela Maran. Mulherada super comprometida com sucesso, comprometida com seus sonhos, comprometida em fazer acontecer nesse ano. Gente, quem tá comigo há bastante tempo sabe que, ó, se ficar fazendo o que eu tô falando aqui, o negócio dá certo. Vem na minha que você vai ter sucesso. Rafaela Gesser, boa noite, maravilhosa. Adriana, buenas noches. ¿Dónde estás hablando? A Ariane está aqui, Jade Marimar, Silmara, comunidade está aqui em peso praticamente, não é isso? Edinha está aqui, Edinha Miranda, olha lá, 4 anos dançando, porém no iniciante. Então, aí é que tá, ó. Bora conversar sobre isso, né? Quanto tempo que eu vou demorar para aprender, meu Deus? Cada pessoa tem uma perspectiva diferente em relação a esse assunto, né? Se você tiver uma dúvida, porque isso é muito individual e muito específico, né? Coloca no chat a sua pergunta com um emoji verde, qualquer emoji verde, uma bolinha verde, um quadradinho verde, o que você quiser que seja verde. Porque aí, na hora que eu for tirar as dúvidas de vocês, eu vou direto no emoji para facilitar. Combinado? Então, olha só. Vocês que estão chegando aqui, olha lá, a Adriana está falando da Argentina, seja bem-vinda. Olha só, vocês que estão aqui na live assistindo, com certeza, independente se você está começando ou não, o nível que você está, pensa aqui comigo. Talvez você já tenha visto dançarinas incríveis, né, fazendo coisas maravilhosas, esplendorosas, admiráveis, né? E aí surge aquela pergunta na sua cabeça: será que eu consigo fazer isso também? Será que eu preciso de anos de prática para chegar lá? Ou até mesmo assim, será que eu comecei tarde demais? Porque eu vou ser sincera com vocês. Eu, quando comecei a dançar minhas primeiras, eu pensava isso, eu ficava pensando, ai, não, acho que eu deveria ter começado antes. Eu ficava aprendendo, eu lembro exatamente, eu estava na sala de aula aprendendo a fazer os oitos, e aí ficava naquela coisa na minha cabeça, ai, não tá fluindo. Ai, não tá saindo. Será que eu tô acertando? Será que eu tô no caminho certo? Né? Ai, eu acho que eu deveria ter começado antes. Se eu tivesse começado mais cedo, né? Então, essas são dúvidas muito comuns que são relacionadas ao tempo de aprendizado, né? Mas o tema de hoje vai ir muito além disso. Então, você vai entender que o tempo, o que leva para aprender, o que realmente é interessante, o mais importante que leva para aprender não é o fator do tempo, tá? O tempo que você leva para aprender não é o fator mais importante, tá? E por que que eu digo isso? Porque muitas mulheres acabam se sabotando sem perceber, né? Onde esses questionamentos que surgem sobre o tempo de aprendizado começam a ocupar um espaço na sua cabeça, gerando dúvidas e inseguranças. E aí a aluna começa a ficar preocupada, né? Que nem eu ficava muito preocupada, eu ficava muito preocupada com aquele negócio na minha cabeça. E a aluna vai ficar pensando assim: nossa, quanto tempo que vai demorar, né, para eu dominar uma técnica? Às vezes você tem uma técnica específica que você quer muito aprender e você está insistindo e você olha e você vê que a sua realidade não é o que você está vendo a outra bailarina fazer. Não é verdade? E aí você fica com aquela insegurança de quando é que eu vou conseguir, porque você está percebendo, né, no seu corpo não está saindo, né? Ou se não, né, esse outro caso de, eu tenho já alguns anos de dança, mas eu ainda não sei dançar sozinha, né? Então, o que será que está te faltando para completar isso, para você alcançar o mesmo que outras pessoas alcançaram? Então, tudo isso vai gerar, sim, algumas reações, como por exemplo, pensa aí comigo, vê se você não está caindo numa dessas. Perfeccionismo, né? Nunca tá bom para você, nunca tá bom, né? A pessoa, ela tende, ela procura ser perfeita nos movimentos, né? Tá sempre voltando para trás porque nunca está bom. Ou ela fica pensando que precisa aprender rápido. Ah, não, se eu aprender rápido significa que eu sou boa o suficiente, né?
Ou se não, surge aquela desculpa, né? Já vem aquela questão da idade. Olha, eu acho que pelo fato de eu já ter passado dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 anos, né? É por isso que eu não tô tendo uma evolução como outras pessoas, ou é por isso que eu não consegui até agora, né? Mas eu estou aqui para mostrar uma verdade poderosa para vocês. Esses pensamentos não passam de crenças que te afastam da oportunidade de aprender dança do ventre com mais leveza. Inclusive, né, eu acho que encaixa bem aqui. Outro dia eu estava conversando com uma aluna minha e ela me falou, né, que ela não deu um passo à frente porque ela achava que ela não era capaz. Ela olhava para aquela realidade, então assim, eu mostrava, né? Olha, você vai aprender isso. E aí eu demonstrava as técnicas, mostrava tudo que ela ia aprender, e ela achava que ela não era capaz. Então ela colocava uma barreira na frente. E aí o que que ela fazia? Ela ia para os cursos mais pequenininhos, coisas menores, e ficava ali. Tipo, não, não vou dar esse passo maior, não, porque isso não é para mim, né? Olha só que perigoso isso, não é? Então, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente enxerga as coisas, vai influenciar nas nossas decisões, né? E o resultado, na verdade, da dança do ventre vai vir no processo de você entender a sua individualidade, né? E se você desistir, se você desanimar no caminho, você vai deixar de viver realmente coisas transformadoras. Então, essa minha aluna, né, ela precisou de um empurrão. Mas foi um empurrão tão bem dado. Ai, gente, é verdade. Foi um empurrão tão bem dado que ela já está no intermediário alcançando resultados incríveis que ela nunca imaginou na vida, né? Então, olha só, antes da gente entrar aqui, porque eu vou. Vocês querem que eu compartilhe com vocês as minhas anotações? Coloca aí se vocês querem, porque aí eu vou colocar aqui na tela o meu bloquinho de notas, né? E aí eu vou explicando para vocês. Antes de eu entrar nesse assunto aqui, porque eu vou explicar para vocês certinho, passo a passo, que você tem que seguir agora, para você já ir refletindo, porque isso é uma questão muito individual. Tá? É muito individual mesmo. Não dá para a gente falar que todas as pessoas vão ter o mesmo tempo de aprendizado, tá? E aí eu vou explicar certinho, quero saber se vocês querem o bloco de notas. Ah, e deixa eu aproveitar também, já que a gente fez uma pausa aqui, né, enquanto vocês vão me respondendo se vocês querem o bloco de notas, coloca aí, quero o bloco de notas. Põe aí na tela, Samia, mostra pra gente suas anotações. Deixa eu explicar antes que eu esqueça sobre o presente. Gente, foi muito legal esse final de semana. A mulherada ficou enlouquecida com os meus stories do Instagram. Quem não tá me seguindo nos stories, vai lá. Quero saber quem já baixou o presente. Porque eu não, eu coloquei, eu não consegui baixar, mas eu sei que algumas alunas já confirmaram, inclusive na comunidade, colocaram lá que já baixou o presente. Né? Já baixou o presente, eu vou mostrar aqui para vocês, porque esse presente ele envolve outras coisas que você não é só o presente não para ali. Esse presente que vocês ganharam do Enigma, que nós deciframos juntas, gente, foi muito legal, divertido. Eu amei a interação de vocês. Quero mais enigmas. Vocês querem mais enigmas? Mas não dá para fazer todo final de semana, né? Senão perde a graça, né? Mas vamos fazer aí umas coisas muito legais nesses stories de vez em quando, então fique de olho. E lá você vai também ganhar algumas coisinhas interessantes. E também no grupo do Telegram, né? Lá no grupo do Telegram eu mando material das nossas lives aqui do Pergunta para Sam. Então, eu vou adicionar aqui na tela para vocês verem. Ó, vocês ganharam esse e-book. Mas o que é esse e-book, Sana? Quem ainda não pegou, corre, porque os stories só duram 24 horas. Eu esperei a senha sair, tipo assim, nossa, mas Samia tá demorando, mulherada agoniada. Samia, cadê o presente? Manda o presente, a gente já tem a senha. A gente já tem a senha do Enigma para desbloquear, porque você tem que desbloquear com a senha, né? Então, assim, você ganhou um e-book que, na verdade, esse e-book faz parte da nossa última aula do Happy Hour. Quem estava no Happy Hour, a gente falou sobre o segredo por uma dança fluida, expressiva e impactante. Quem participou da aula vai completar a aula com esse material.
tá? E aí eu coloquei coisas muito legais que você vai poder ler, vai poder reler, vai poder pontuar, né? Então aqui, ó, os movimentos básicos são a base de tudo na dança do ventre. E por que que eles são tão importantes? O segredo em três pilares muito importantes está aqui na página 7, né? Não cometa este erro, né? O erro da arrogância técnica. Aí lá eu vou explicar. Tem a conclusão e tem também um convite especial. Então, assim, não deixa o e-book paradinho lá. Você tem que abrir com a senha não dá, hein? Quem participou do Stories tem a senha. Então, aqui no final, na última página, você vai ter aqui um convite, tá? Você vai estar com o e-book, você vai clicar, ele é clicável, tá? Não é porque tá aí o PDF que não vai abrir, ele vai abrir. Quando você clicar nesse botãozinho, vai abrir uma página. Então, assim, eu ainda não abri, tá para todo mundo. Então, quem já tem esse material vai dar uma bela de uma adiantada. E quem está aqui, eu vou dar o link aqui no chat. Vou ver se eu consigo jogar aqui para vocês. Você vai entrar numa página, tá? Do nosso evento. Lembra que eu falei? A mulherada tá agoniada, né? Ai, Sâmia, quando que você vai abrir inscrições? Porque a gente tem as aulas gratuitas aqui no canal. Você vai aprender muito no Happy Hour, vai aprender muito comigo no Pergunta pra Sâmia. Mas também eu tenho os meus cursos pagos para quem quer ter uma proximidade maior comigo e que deseja acompanhamento e uma formação, quer receber certificado, enfim, quer aprender mais rápido, né? Quer seguir através do meu método. E aí, o ano passado, muitas mulheres ficaram assim na dúvida, né? Isso é algo que realmente acontece. Em que nível que eu tô? Eu tô no iniciante, tô no intermediário, tô no pré-avançado, tô no avançado. Então, olha o que vai vir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo, se vai aparecer para vocês. Deixa eu ver, não é aqui? Pelo amor de Deus, dona Sâmia, não fecha a live. Peraí, gente, deixa eu ver. Apresentar. Ué, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se vai. Chururu, chururu. Vai ter que ir um por vez? Aqui, ó, vai dar. Estão vendo? Deixa eu ver se abriu. Ó, vai abrir aqui a pagininha de inscrição, tá? Essa página de inscrição, então vocês vão conseguir acessar por lá, tá? Você vai colocar lá o seu e-mail aqui, né? Você vai colocar o seu nome, vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu telefone e você vai clicar em Quero participar. Depois que você clicar em Quero participar, tá? É um evento gratuito isso daqui, gente. Vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de fevereiro. Vão ser 4 aulas ao vivo junto comigo. Não vai ser aula de enrolação. Eu vou estar ao vivo e vou estar dando aula para vocês, tanto prática como teórica. Vou ensinar passos, a gente vai dançar muito. E o melhor, você vai descobrir o caminho para você dominar a dança do ventre, do iniciante até o avançado. Então, a gente vai ter técnicas de tudo quanto é nível. É a sua oportunidade de você saber onde que você está na vida, né? E assim, como que eu, Samia Fábio, divido esses níveis, né? Porque assim, cada professora tem um método diferente de ensinar, né? O meu método funciona de um jeito. Aí você vai descobrir. Aí você vai ter certeza. Então, a mulherada que já sabe que vai fazer aula comigo, que já acompanha o meu trabalho, que está esperando, que está na fila de espera, vai saber em qual é o curso que vai se matricular. Por quê? Para você não achar que, eu tenho 8 anos de dança, eu vou para avançado, lógico. Você vai chegar no avançado e você não vai entender nada, né? Então, para isso não acontecer, eu vou fazer esse curso gratuito, que é a Jornada da Dança do Ventre, e vou mostrar o caminho certinho que você vai seguir do iniciante ao avançado. Todo mundo vai aprender, que você não vai precisar pagar nada por isso. Eu não vou ficar tentando vender nada para você. No final, eu vou abrir as inscrições, porque eu tenho as pessoas que seguem aqui no meu canal, no Instagram, que querem fazer o curso comigo. Então, quem quiser entra, quem não quiser não entre e tá tudo bem. Tá? O importante é você participar porque vai valer muito a pena, gente. Não perca, né? E vamos voltar no ponto que nós estávamos, né? Porque o resultado da dança do ventre vem como? No processo de você entender o quê? A sua individualidade, né? De você não desistir, para você não desanimar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, nós vamos colocar aqui.
Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Gente, eu vou tentar fazer uma letra mais bonita, né? Porque eu fico querendo escrever rápido, aí sai os garranchinhos, né? Sai os garranchos. Então, ó, a primeira coisa. Ah, não. Essa caneta é muito fina. Peraí. Vocês são assim também? Vocês ficam trocando as canetinhas? Eu sim. Ó, tudo torto, mas tá bom. Individualidade. Aí você, Sâmia, mas como assim? Porque só eu falar não adianta, porque você tem que estar aqui comigo, gente, senão você não vai entender, né? A primeira coisa, você tem que entender a sua individualidade, porque você é diferente das suas coleguinhas, você é diferente das suas amiguinhas, né? Ai, Sâmia, mas eu sou diferente em quê? Você é diferente em questão do seu objetivo, né? Então, assim, muitas vezes, a maioria das alunas, né, quando a gente vai aprender a dança do ventre, que isso é algo muito normal, muito comum, a gente vai aprender a dança do ventre numa escola, não é verdade? A maioria, né, vai para o presencial. Só que aí no presencial, a gente fica lá na sala de aula, né? A gente fica lá na sala de aula num grupo de alunas, né? A gente está ali num grupo de alunas onde você está aprendendo no coletivo. E muitas vezes você acaba se perdendo no objetivo. Você se perde aqui, né? Por que que você se perde aqui? Porque existe algumas questões que a gente tem que levantar aqui. Ah, a professora tem um objetivo que não é igual ao seu, de repente. E aí não bate as ideias, né? Você quer aprender, mas aí aquela coisa fica te confundindo. Uma aluna quer uma coisa, outra aluna quer outra coisa, outra quer se apresentar, outra não quer se apresentar. Aí tem algumas questões que muitas vezes as seguidoras me seguem, que já aconteceu de pessoas falarem assim: ah, mas a professora só quer aparecer, é só ela, e as alunas não dançam, as alunas não acontece nada, a gente só fica ali. Então, aí tá desalinhado, né, a proposta que é ensinar, né? A professora tá muito louca. Por quê, gente? Porque para você ensinar, você tem que ter ética, você tem que saber o que você está fazendo ali, né? E aí existe aquela questão, ah, mas a professora só quer divulgar a escola. Uma coisa é divulgar a escola, outra coisa é o que a sua aluna vai aprender, né? Na verdade, são coisas diferentes. Então, aqui, nesse ponto aqui, muitas vezes, quando você está no presencial, às vezes, você se perde aqui, ó, tá? Nossa, nesse coletivo aqui, tá bom? Você se perde nisso, porque cada pessoa vai ter um objetivo diferente, tá? Vou ter que colocar aqui, ó. Isso aqui seria no presencial, porque é muita gente falando, muita gente junta, e você tá lá aprendendo, e aí fica difícil realmente de você separar as questões, né? O que que eu quero, o que que o outro quer. E quando você percebe, você está fazendo tudo o que os outros querem, menos o que você quer. E aí a gente volta aqui para a raiz da individualidade, ó. Você tá aqui, ó. Ó, você tá aqui, ó. Vou desenhar você aqui, ó. Assim, ai, Samia, vou desenhar você aqui, ó. Eita, você tem a coluna. Ai, Senhor amado. Ai, Zâmia. Gente, não dá certo esse negócio de desenhar, não dá certo. Não. Eu não sou boa desenhista. Não sou. Não sou, não sou. Ó, você tá aqui, ó. Tá aqui, bonitinha, mãozinha, bonitinha, querendo dançar, feliz da vida, né? Então vamos colocar você aqui, ó, cabelinho. Tá bom, sou eu. Aí você tem que pontuar o seguinte: ah, mas o que que a Sâmia quer, né? O que que a Sâmia tá querendo? Ah, eu quero aprender dança do ventre. Ok, mas isso é um objetivo comum. A gente tem que ver qual que é o objetivo final, né? Ah, se você quer aprender a dançar para você mesma, deixa eu colocar aqui, ó, objetivo individual. Tá? É diferente das suas amigas, tá bom? Então, isso aqui você tem que saber. Eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque lá nas aulas preparatórias tem uma aula 10 para vocês, tá? Então, descobrir aqui o seu objetivo individual, se você quer se apresentar, se você quer se profissionalizar, se você quer dançar para o marido, se você quer dançar para você mesmo, se você está fazendo dança para engravidar, se você está fazendo dança para queimar calorias, se você está fazendo dança para emagrecer. Ixi, é uma lista de objetivos individuais. Aí tem a questão de você estudar, né? A questão de você estudar. Então, você tem que aprender a estudar as técnicas isoladas, aperfeiçoar com o tempo na prática, né? Então, aqui, eu vou aprender o quê?
técnicas isoladas. Aí depois, essas técnicas isoladas aqui, eu vou desenvolver com o tempo. Isso é muito individual, tá? Então, eu vou dar um exemplo, ó. Eu demorei 3 anos para falar que eu realmente sei fazer o tremido. Eu, Samia Farr. Tem alunas minhas que em 6 meses está fazendo, tem aluna minha que em um ano está fazendo, tem aluna minha que demora um pouco mais. Então, assim, cada pessoa tem o seu tempo de desenvolver cada técnica. Isso é importante você entender. Por quê? Porque cada professora tem um método diferente de ensino. Isso você também tem que entender. Ah, uma professora está ensinando para recreação, para diversão. Outra professora ensina para formação. Outra professora tem um foco muito para apresentação. Toda vez está levando todo mundo para se apresentar, leva para eventos. O foco é só isso. Cada professora tem um objetivo diferente. Mas o objetivo dela está alinhado com o seu, então isso vai influenciar, né? Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. A gente tem duas pessoas aqui. A gente tem. ah, Deixa eu colocar dois nomes aqui, deixa eu pegar dois aqui do chat. Vou pegar aqui, ó. A gente tem, por exemplo, a Adriana aqui, e do outro lado aqui a gente tem a Edinha. Aí o que acontece? A Adriana, ela conseguiu fazer o camelo em 6 meses. A Edinha conseguiu fazer o camelo em 8 meses. E a gente vai ter aqui, ó, mais alguém. Deixa eu ver quem tá aqui. Manda um oi pra mim, manda um oi pra mim. Pra eu colocar o nome de vocês aqui. A Helena, Helena Santos. A gente tem a Helena, que ela demorou um ano para fazer o camelo. Um ano. Todas elas passaram pelo iniciante, né? Então, assim, não é porque você já passou do nível que significa que assim, nossa, eu já passei para o intermediário, ainda não consegui fazer o camelo. Tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. E qual que é a grande sacada que você tem que perceber? Que você vai pegar o quê? As técnicas que você sabe, você vai identificar as suas potencialidades para construir a sua dança. Então, esse é o grande segredo que você vai aplicar na sua dança para você já ir fazendo a partir de agora. Você vai fazer o seguinte: você vai descobrir os movimentos que você gosta e tem facilidade. E você vai começar a potencializar eles para construir a sua dança. Então, por exemplo, no seu processo, na sua jornada, você tem um ano de dança, 2 anos de dança, 3 anos de dança. Não é para ficar um ano, 2 anos, 3 anos somente copiando e fazendo o que as pessoas falam para você fazer. Na sua caminhada, na sua jornada, conforme você vai aprendendo as técnicas, você precisa descobrir. Ai, eu tô. Isso você só vai subir na prática, por isso você tem que ir tentando, né? Ai, eu tô fazendo o oito maia e ele tá saindo super bonito. Ai, eu tô fazendo a torção de quadril e já tá saindo lindo. De repente eu tô fazendo o geisha, eu tô fazendo de repente um twist, que é um deslocamento, né? Eu tô fazendo todos esses movimentos tão bons, mas, né? O meu tremido ainda não. Aí o que acontece com a maioria das mulheres? Muitas mulheres. O que que acontece com elas? Elas ficam assim: o meu tremido não tá bom, o meu tremido não tá bom, o meu tremido não tá bom, o meu movimento de mão não tá bom, porque não sei o que lá não tá bom, não tá bom, não tá bom. E só fica nisso, batendo nessa tecla. Você está fazendo errado. Você tem que o quê? Pegar o que tá bom. O oito maia tá bom, a torção de quadril tá bom, o geisha tá bom, o twist tá bom. E aí você vai pegar as suas habilidades para construir a sua dança. Olha lá, começa a escrever rápido, senão já começa os garranchos.
Tá bom? É assim que você vai fazer. Por quê? Porque o que tá bom, você já consegue construir a sua dança, você já consegue, né? Então, lá na comunidade, lá nos cursos de formação, eu explico certinho como que você faz, né, para você criar o seu solo, como que você faz para criar, de repente, uma coreografia. Isso quando? Desde o iniciante. Quanto mais você postergar este desafio aqui, porque isso daqui é um desafio, né? Você tem que é como se fosse uma lição de casa. Eu vou colocar isso aqui, vou resolver esse problema de matemática. E aí você tem que pegar a música, né? E aí você vai fazer o quê? Pegar esses movimentos aqui e você vai colocar exatamente aqui, né? Você não vai ficar brigando com isso. E aí o que acontece? Você já consegue ver resultado, porque as coisas elas vão se completando, né? Vão se completando. Se você já sabe como escutar a música, né? Porque para você fazer o solo, você tem que saber escutar a música. Como você vai colocar, né, os movimentos na música, como que você vai? Meu Deus, a letra tá cada vez pior. Juntar os movimentos, né? Como que você vai juntar os movimentos? Olha quanta coisa quando você começa a juntar. Então, assim, eu coloquei para vocês cinco ou quatro movimentos aqui, né? Oito maia, torção de quadril, geisha e o twist. Quatro movimentos, né? E aí, com pouquíssimos movimentos, você já consegue colocar em pequenas partes de música. E você já vai adquirindo essas outras habilidades. Como escutar a música, como colocar movimento, como juntar os passos. Aí, o que mais que vem nesse combo, né? A expressão, que você tem que se desafiar. Que mais? A interpretação. Não é isso? Tudo isso vai no combo, né? Então, assim, se você ficar enrolando muito, se você ficar só olhando para as coisas ruins, ficarem pensando no tempo, no tempo, no tempo, você não vai para frente. Né? Então a questão do tempo não é o quanto você sabe, é quanto que você aplica. E isso vai ser muito individual. Vai estar relativo também, né? No seu objetivo. Se você, por exemplo, se você quer aprender a dançar do ventre, né? Vamos no objetivo comum, aprender a dançar do ventre para quê? Aprender a dançar, obviamente. Mas aí, aprender a dançar significa o quê? Pôr a música e sair dançando. Mas aí a mulherada fica anos-luz dançando, dançando. Quando põe a música, não sabe como fazer. E aí é que tá o grande erro, e é isso que eu tô tentando mostrar para vocês aqui, tá? Se você pega tudo isso que eu tô falando e vai aplicando desde o início, você reduz o tempo, tá? Reduz o tempo. Então, quando você entende que o tempo para você aprender dança do ventre não é uma barreira, o tempo, ele não é uma barreira, ele é sim o seu aliado, porque tudo vai mudar, porque é o seu aliado. Porque o que que você vai fazer com o tempo? Você vai treinar os movimentos que você ainda não tem habilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor na linha do tempo, né? Vamos colocar a nossa linha do tempo aqui. Vamos supor que aqui você tem. Vamos supor que aqui são 6 meses, né? Aí você entrou no curso de dança do ventre, certo? Nesse tempo de 6 meses, você vai descobrir técnicas novas, não é isso? Ó, nesse tempo aqui, técnicas novas. Mas você já tem que começar a aplicar. Não pode ficar só treinando ele separado. Aplicar, né, na música, certo? Não é de qualquer jeito, tem que ter orientação, né, gente? Não é bagunçar. Aí, o que que você faz nesses 6 meses? Você vai avançar nas técnicas, né? E você vai treinar o que você não sabe ainda. Quais são os passos que você tem? Quais são os passos que você tem dificuldade, né? Passos com dificuldade, que são mais desafiadores, né? Vou colocar assim, ó. Quais são os desafios que você tem? Quais são os desafios? Você tem que saber. Para você saber, você tem que aprender as técnicas, né? Você tem que estar avançando e descobrindo suas habilidades e tal. Então, nesses 6 meses, você não vai ficar parada, você não vai ficar travada nesses 6 meses sem aprender nada. Você vai avançar e nesses 6 meses você vai pegar as técnicas e vai se dedicar, evoluir. Não conseguiu? Tá tudo bem.
vai para o próximo. Mas aqui você tem a certeza que você pegou esse tempo aqui e você se dedicou, você treinou, né? Você vai conseguir. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí. Tudo isso, gente, vai ajudar muito vocês a quê? A parar de se comparar com outras mulheres. Você começa a respeitar o seu ritmo, né? Você começa a descobrir cada passo de uma vez. Você começa a respeitar, né, o seu desenvolvimento, o seu corpo. Até os passos mais simples, você vai celebrar eles, você vai dar mais valor para eles, porque você, nossa, isso aqui eu tô conseguindo. E, gente, os passos que você está conseguindo, que você se identifica, isso também é muito individual, tá? Você tem que realmente valorizar os passos que você tem habilidade, tá? E aí sim vai acontecer um avanço valioso na sua jornada. Por quê? Porque você já vai se ver dançando. Tá? Então você começa a valorizar as suas habilidades e comemorar aí as suas conquistas. Por isso, fica aqui comigo nessa aula até o final, porque eu quero te ajudar. Não fica aí apenas aí se distraindo com as coisas, fecha as coisas que estão te distraindo aí, porque eu não quero apenas fazer você entender, né, quanto tempo vai levar para aprender dança do ventre, mas acima de tudo eu quero que você tenha clareza desse processo, clareza sobre o que realmente importa para o seu progresso, para a sua evolução, sobre como você pode aprender dentro do seu tempo e do jeito certo. E quando você compreende isso, as vantagens são imensas, né? Você se liberta do peso de você querer resultados imediatos, de você se cobrar tanto, né? Você se conecta profundamente com a sua dança. E o mais importante com você mesma, né? De você sentir prazer no processo, ao invés de ficar se preocupando com a velocidade. Muita mulher fica se preocupando na velocidade de aprender, de querer ser logo, de querer ser rápido, aprender logo tudo de uma vez. E não acontece assim. E não é só na dança. Qualquer coisa que você vai aprender na vida não é tudo de uma vez, tem um processo. E esse processo tem um tempo que é só seu, né? E aí entra de novo a questão da individualidade, não é verdade? Né? E aí você pode estar pensando assim, ai, Sâmia, mas eu quero aprender rápido, e para mim essa questão de tempo conta muito. Eu quero aprender rápido. Gente, eu também quero aprender rápido. Todo mundo quer aprender rápido. Eu te entendo, eu sei o que está passando no seu coração, na sua cabeça, eu sei exatamente o que é isso. Sabe por quê? Porque olha só, você está diante de uma pessoa que mais ama ver resultados na vida. Gente, quem me conhece sabe porque eu sou apaixonada por resultados. Sou apaixonada em ver resultados das minhas mãos. Eu fico louca, eu fico doida quando elas me mandam os vídeos delas, fazendo as sequências de estudo, aplicando as técnicas, avançando nas aulas. E eu também gostaria, sou a mais interessada aqui, né, de resultados rápidos, instantâneos, mas não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim, não é verdade? Uma coisa é você querer, a outra coisa é o nosso corpo responder, né? Por exemplo, você consegue controlar a velocidade do batimento do seu coração? Não. Você consegue, neste exato momento, né, controlar o sangue correndo pelas suas veias? Também não. Não é verdade? Então tem coisas no nosso corpo, gente, que não basta querer. A gente tem que entender que o nosso corpo ele tem o tempo de resposta. Por isso que é tão importante você nunca ficar parada em relação à dança. Você tem que se apegar aos movimentos que você tem maior habilidade, que você vai descobrir com o tempo, que inclusive, né? Vou até colocar aqui tem algo que é muito importante que você vai descobrir no seu processo, né? Que é o seu estilo único. Como que você gosta de dançar, né? Então, por exemplo, eu sou super delicada. Ou seja, de repente a sua dança vai trazer essa sensação de delicadeza, essa sensação de leveza, né? Você vai descobrir no meio do caminho que, não, eu descobri que eu amo dançar com véu, né? Ou não, você pode fazer aula de véu e falar, nossa, detestei. Mas você tem que experimentar para você descobrir, né? De repente você pode pensar assim, não, mas eu sou uma pessoa super bruta.
né? E eu tô fazendo essa do ventre para ser mais delicada. E aí, no processo, você começa a descobrir que, peraí, não é que eu sou bruta, eu tenho força. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita força. E isso é real. Tem muitas mulheres que ela tem uma força no corpo dela fora de comum. Eu tenho uma aluna, gente, que ela tem uma força que é fora do normal. Sério, eu tenho que falar pra ela, não põe muita força, porque ela é muito forte mesmo, né? E aí, o que que ela pode fazer? Ela pode se dedicar em solos de debate, né? Ou seja, você pegar suas habilidades, que são individuais, para você criar a sua dança de forma única e extraordinária, certo? E aí isso você só vai descobrir no processo, tá bom? E aí tem algo que eu quero compartilhar com vocês, que acelera muito esse processo, que realmente faz toda a diferença, tá? Vocês estão anotando? Eu não, vocês estão anotando ou não, gente? Quero saber. Olha só. Tá, tá. Eita. A professora vai embora e volta. A caneta caiu no chão. É o seguinte, quero compartilhar com vocês, gente, que algo que vai, assim, ajudar muito. Presta atenção aqui, tá? Isso vai acelerar o processo de vocês no estudo. Se você não tem clareza sobre isso, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Que é, como você aprende? Como que você aprende? Qual é o conteúdo que você tem acesso e quanto que você se conecta com a dança? Porque é isso que vai te levar a viver uma experiência verdadeiramente transformadora e muito mais rápido, né? Então, esses três pontos são importantes, né? Então, como que você aprende? Coloca aí ou pensa aí. Como que você está aprendendo hoje? Como? Como você aprende? Como você aprende? Ah, eu já estou aprendendo no presencial. Né? E aí, assim, tudo tem seus pós e contras, né? Ah, eu tô aprendendo no presencial, tudo bem. Aí você vai ter a técnica lá, uma vez por semana e tchau, tchau. Talvez você esqueça depois, não tem como você rever a aula. Ah, não, eu tô aprendendo com aulas no YouTube, né? Ó, eu vou colocar assim, ó, vídeos aleatórios. Por que aleatórios? Porque não tem ordem. E isso confunde muito a aluna, tá? Então, aqui no presencial, você tem que analisar o seguinte: o objetivo está alinhado com o meu? Isso é muito importante, tá? Senão você nunca vai chegar no resultado que você quer. Quanto tempo que eu vou demorar para aprender dança do ventre? Depende de como você está aprendendo, né? Como que você está aprendendo? Diz para mim. Como que você está aprendendo? Porque isso está relacionado com o quê? Com o conteúdo que você tem acesso, né? Qual é o conteúdo que você está tendo acesso? Ó, qual é o conteúdo? Porque se esse conteúdo aqui não estiver alinhado com o seu objetivo, não vai dar certo. Tá? Você vai ficar anos-luz lá e não vai rolar. Então é algo que você tem que pensar, você tem que refletir, você vai ver no processo, né? Às vezes assim, ah, eu só tô copiando, me apresentando, copiando, assim, se vê a professora lá, você copia, começa a dançar sozinha, né? Então, o objetivo inicial não é aprender a dançar, você tem que aprender a dançar, gente, pelo amor de Deus, né? Vídeos aleatórios, você também tem acesso a conteúdo. Aliás, tem muitos conteúdos bons na internet e muitos não, né? Tem muita picaretagem nessa internet, mas tem muitas pessoas sérias também entregando conteúdo bom. Né? Só que quando você tá num vídeo aleatório, o que que acontece? O conteúdo está fora de ordem, né? Então, aqui, ó, no conteúdo, você tem que ver, tá alinhado? Então, primeiro, ó, está alinhado? Depois, com o seu objetivo, né? Depois, aqui, na questão do conteúdo, dos vídeos aleatórios, está em ordem? Por que em ordem, Sâmia? Numa ordem lógica. Porque olha só, vou dar um exemplo aqui. Se você está aprendendo o 8 Maia, né? Você está aprendendo lá o 8. Olha, meu 8 tá horrível. Mas eu vou desenhar, gente. Eu vou desenhar, vou tentar desenhar. Ó, ficou menos torto. Ficou horrível. Última vez. Ah, alguém desenha para mim? Já sei, eu vou escrever. Será que eu consigo? Deixa eu ver.
Não vai. Não deu. Tá, enfim, eu vou desenhar aqui, vai ficar assim tudo torto mesmo. Ó, você tá aprendendo a fazer o 8 maio, certo? Aí, para você fazer o 8 maio, tem alguns pontos que você tem que ter uma ordem lógica para você aprender a fazer esse movimento, né? Tem uma ordem lógica. Então, você aprende o movimento da dissociação, aí depois você aprende a torção, uma dissociação na lateral, tudo isso com quadril. Então, isso primeiro, depois isso, né? Para depois chegar nisso. Então, tudo tem o quê? Uma ordem lógica, não é verdade? Então, assim, se você não tem uma ordem lógica no conteúdo, como que você vai aprender rápido? Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Então, quando você tá no vídeo aleatório da internet, só no vídeo aleatório não vai ajudar. Eu até recebi uma mensagem, eu vou ler para vocês, uma mensagem de uma seguidora. Olha o que que ela me mandou. Cadê a mensagem dela? Ela mandou assim, ó. Já tentei por conta própria e assistindo vídeos baixados no YouTube, aprender as técnicas da dança do ventre. No entanto, tenho tido poucos avanços. Por quê? Porque assim, você vai aprender com o vídeo aleatório, você vai aprender um passinho ou outro, mas você não vai aprender de fato a dançar mesmo a dança do ventre do jeito certo, com tudo que você precisa para realmente ter uma dança de verdade. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Tá fora de ordem, né? E quando a gente está falando sobre aula presencial aqui, ó, outro dia até me mandaram uma pergunta lá no Pergunta para Sâmia, eu vou responder agora no Pergunta para Sâmia. Mandaram assim, Sâmia, por que que tá tendo uma chuva de professoras desqualificadas? Eu li assim, falei, como assim, chuva de professoras desqualificadas? Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, nossa, eu acho que sempre teve professoras desqualificadas. A questão é que nunca foi tão evidente, porque como tem a internet agora, porque eu sou das antigas, né, gente? Tem mulherada nova aqui na live, mas eu sou das antigas. Então, assim, eu acho que sempre teve, mas agora ficou muito evidente. E eu acho também que tem muita promessa mentirosa na internet também. Tem muita promessa assim, faz um curso profissionalizante comigo com certificação, mas não te ensina o que você realmente precisa, né, para ensinar. Então, assim, eu vou falar a real, gente, vou falar a verdade. Eu vi algumas pessoas, vou dizer quem, eu vi algumas pessoas assim, faz 1 ou 2 anos de aula e aí já quer ensinar. Mas depende muito. Depende o quê? Do quanto que você já sabe. Se a sua técnica está limpa e adequada, né? A sua técnica está limpa, né? Porque como você vai ensinar se nem a sua técnica tá boa? Aí o negócio fica louco, né? Então, assim, eu tenho 2 anos de aula, eu acho que eu já sei o suficiente, eu vou ensinar. Mas, gente, o papel da professora é tão diferente do papel da aluna, é muito diferente, totalmente diferente, né? Então a gente tem que pensar realmente em se qualificar como profissional. Não é somente saber a dançar, mas é saber ensinar, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com esses cursos que prometem e se realmente vai entregar. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ser esperta. O que que você tem que fazer? Você não tem que olhar a grade, o que você vai aprender. Olha quem que está ensinando dos resultados. Tipo assim, por exemplo, eu, vou falar como eu, porque isso não vale só para quem está na internet. Eu sou uma professora, né? Eu dou aula de dança do ventre. Cadê as minhas alunas? Então, assim, eu posso dançar bem, eu posso é, fazer apresentações lindíssimas, mas isso não significa que eu sou uma boa professora. Sabe o que mostra se eu sou uma boa professora? Se as minhas alunas estão dançando bem. Então, isso também é, está relacionado, essa questão também entra quando é para um curso profissionalizante. Eu vou aprender a ser profissional. Ok, vou fazer esse curso profissional aqui, né? Eu vendo esse curso profissional aqui. Tá bom, deixa eu ver suas alunas. Aí você vê as professoras que estão formadas com o braço aqui, com o braço ali, com as mãos assim, dançando muito estranho, gente. Essas são as professoras que você está formando, entendeu? Aí na hora que eu vi isso, aí eu lembrei dessa mensagem, assim, agora eu tô entendendo essa chuva de professoras desqualificadas. Então, assim, eu quero, né, mulheres do meu lado que realmente sabem realmente dançar e sabem realmente ensinar. E isso também, assim, é outra coisa que também vai influenciar nessa questão.
essa pessoa já tem alguma formação que pode estar ajudando, como, por exemplo, eu sou formada em pedagogia, pode ajudar. Eu sou professora de alguma outra matéria, também pode ajudar. Eu sou professora formada em educação física, também pode ajudar. Então, são qualificações que te ajudam. Não que você precisa se formar nisso, mas que te ajuda, né? Então, por exemplo, eu tenho alunas que são formadas em educação física e que estão dando aula. Por quê? Porque ela já teve aula de psicologia, já teve aula de pedagogia, já teve aula de várias coisas que complementa o ensino dentro da sala de aula. Então, assim, muita gente não tem essa preparação toda, vai lá para a sala de aula e quer ensinar, e aí começa a vir um monte de problema, né? Depois, o último ponto aqui, né, é a questão de quanto que você tem acesso ao conteúdo, né? Quanto que você se conecta com a dança do ventre, porque às vezes você já sabe como você vai aprender, vamos supor, eu já sei como que eu vou aprender. Vamos dar o exemplo das minhas alunas. Eu faço o curso online da Sâmia. Tá bom, você já tem acesso aqui a todo o conteúdo organizado, né? Então, eu vou falar agora algo, gente, que é muito comum que realmente acontece. Ó, eu já tenho acesso ao conteúdo organizado, certo? Eu já tenho isso daqui, já está alinhado, tá perfeito. Você entra lá, já tá lá. Só que aí o que que você faz? Você começa, né, a ter um acesso desorganizado. O que que é um acesso desorganizado? Então, assim, quanto de acesso você tem? Você está estudando certinho? Você está colocando? Você está aplicando? Porque não adianta você ir para uma aula presencial ou você ir para uma aula online, porque eu tenho aluna que faz os dois, tanto presencial quanto online, e você não aplica. Então você precisa o quê? Aplicar. Você tem que fazer. Você tem que pôr o corpo para dançar, você tem que aplicar, você tem que avançar no conteúdo. Não adianta você ter todo o conteúdo e não fazer. E aí a outra questão, se você ficar desorganizada, né? Então tá lá as aulinhas. Tá lá as aulinhas. Tá lá, vamos supor aqui, do 1 ao 10, do 11 ao 20, suposição, do 21 ao 30. E aí você fica pulando. Você vem aqui, aí você faz a aula 5, aí aqui você faz a aula 15, aí você vem aqui, você faz a aula 18, né? Cada hora você está fazendo uma aula diferente. Né? Como já aconteceu, a aluna tá fazendo a aula, tá fazendo o curso. Aí eu entro lá no aplicativo, gente, porque eu acompanho as minhas alunas, sou super preocupada. Aí eu vou lá ver, né, o desenvolvimento das minhas alunas, tá? Aí eu vejo lá, uma já completou 23%, aí a minha aluna completou 56% do curso. Aí essa aluna que tá aqui, ó, não é a quantidade, é a qualidade. Ela já fez 56%, mas ela fez tudo aleatório. Aí tá aqui assim, ó. Tá lá dentro do curso, né? Aí vou aprender os básicos egípcios, vou aprender as batidas de quadril. Agora eu vou pular lá para o solo de Derbach. Aí a aluna fez essas aulas, todas as aulas, e fez isso aqui. Aí ela chega para mim do nada, ela chega para mim e fala assim: Sâmia, eu quero saber como que eu identifico o ritmo SAID. Aí eu falo: peraí, deixa eu ver. Eu vou lá, eu vejo que ela fez um monte de aula, que ela avançou, mas ela não fez a aula do ritmo SAID. Só que a aula do ritmo SAID, ela era bem aqui, ó. Vamos supor, ela era bem aqui, ó. Antes da aula de Dorbar. E ela não fez. Ou seja, ela está estudando de uma forma desorganizada. Então, assim, o estudo tem que ter uma ordem lógica. Sem uma ordem lógica, não tem como você fazer coisas maiores, tá? Então, isso é muito importante. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? E aí, existem alguns fatores aqui que vão influenciar o seu progresso na dança do ventre, que pode aumentar ou diminuir o seu tempo de aprendizado. E aí, são 4 fatores? Sim, são 4 fatores que eu vou colocar aqui, ó. Consistência, orientação, confiança e mentalidade, tá? 4 fatores, 4. Coloca aí, anota aí que eu já tô suando desesperada aqui. Gente, eu preciso de um ar-condicionado. Aí quando eu colocar o ar-condicionado aqui, aí espero que ele não fique fazendo barulho no microfone. É muito desafio. Eu ia colocar o ar-condicionado agora nas férias, minha filha operou o pé, acabou o ar-condicionado, agora vamos botar o ar-condicionado depois. Anota aí, consistência.
Orientação, confiança e mentalidade, né? Com eles, o seu progresso deixa de ser um fardo e se torna realmente uma jornada leve, muito mais prazerosa. E é exatamente isso que eu quero que você experimente. Então, é muito comum a gente ouvir, né, histórias de várias mulheres que começam a dança do ventre super empolgada, aí daqui a pouco tá desanimada, desistindo porque não tem progresso imediato. Então, olha só, a verdade é que o segredo não está em você fazer tudo de uma vez, tá? Lembra que eu falei? É um passo de cada vez e um complementa o outro e tem que estar na ordem para um progresso realmente acontecer e você ter menos tempo para você alcançar mais rápido, né, seus objetivos, né? Então, assim, você vai conseguir como? Com pequenos passos, mas consistentes. A consistência é muito importante. Cada prática, por menor que seja, cada coisinha que você faz é um tijolinho da construção sólida do seu fundamento da dança do ventre. E sabe o melhor? A consistência, ela traz resultados que vão além da técnica, né? Então, é na consistência que você vai se fortalecer na sua conexão com o seu corpo, com a música. É na consistência que você vai descobrir as suas habilidades que eu mencionei aqui, que eu falei aqui, né? É na consistência que você vai descobrir o seu estilo de dançar. Qual é o seu estilo de dançar? Como que você quer se expressar? Né? Então, isso é muito importante. E aí, aliado com uma orientação clara, com um suporte técnico de qualidade, você vai aprender do jeito certo, sem você ficar desperdiçando tanto tempo ou energia. Então, essa orientação tem que vir de uma profissional. Não pode ser uma orientação de uma pessoa amadora, somente uma profissional que vai ter um olhar técnico para saber onde que você pode chegar. Tá? Então é como se fosse, como se você tivesse um mapa para te guiar para o seu objetivo muito mais rápido, evitando os erros mais comuns, te dando direcionamento e te tirando dessas armadilhas mais comuns que vão acontecer no meio do caminho, tá? Então, olha só, teve um caso que é o seguinte, a aluna pegou e falou assim para mim, ai, porque me falaram, né, eu fui mostrar minha dança para minha amiga, e aí ela me falou que eu sou muito bruta, né? Aí eu peguei e falei assim, tá, me manda um vídeo seu, deixa eu ver a sua dança. Aí ela me mandou, aí eu falei assim, você não é bruta, você é super delicada, você só não tá sabendo fazer o caminho certo do movimento. O caminho certo desse movimento é assim. Aí eu expliquei pra ela, é assim, 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 você vai treinar desse jeito. Tá, aí ficou por isso mesmo. Quando foi no momento da criação do super solo, quando ela apresentou o super solo, todo mundo falando que ela é super delicada. Então, quando uma pessoa amadora olha para sua dança, ela vai te dar um feedback equivocado, porque ela não tem experiência, ela não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, ela não sabe como te ajudar, entende? Ela não tem experiência. Então, não. Tem que ter uma orientação profissional. E por último, talvez mais poderoso de todos, a sua confiança e mentalidade. Por quê? Porque a confiança que permite que você enfrente o quê? Desafios com coragem, né? E uma mentalidade positiva vai abrir portas para o aprendizado mais consistente. Então, são 4 coisas muito importantes que vão estar ali juntas com você nesse processo, nessa jornada. Então, a mentalidade é tudo. Tudo, tudo você tem que aprender, gente. Quem estiver aqui comigo até o final do ano, vou profetizar na tua vida. Você vai aprender a controlar a sua mente. É verdade, gente. A gente tem que aprender a controlar a nossa mente, porque a nossa mente vai fazer você agir e avançar ou vai fazer você ficar paralisada, né? Então, é por isso que é importante, né? Que a gente esteja aqui no Pergunta para Sâmia. Por isso que eu abri essa programação de terça, 7h15, né? Porque aprender a dançar com uma mentalidade positiva é muito mais poderosa. Gente, eu percebi, não adianta. Eu sou uma professora super dedicada. Eu quero ver as minhas alunas tendo resultado. Eu quero ver você evoluir. Quem é professora de verdade, quem realmente ama, né, se dedica a ser professora, ama ver o resultado das suas alunas, né? E
Eu percebi ao longo desses anos todos que não adianta, só a técnica não adianta, vocês precisam de mais. Por isso que essa programação aqui existe, por isso que você vai dar um joinha nessa live agora, se você não deu ainda. Aperta no botãozinho aí rapidinho. Então, olha só, você vai acreditar sim com a mentalidade mais positiva, que você vai poder aprender, você vai superar os obstáculos, né, com mais facilidade. Isso vai influenciar diretamente o poder de decisão. Então, quando você vai tomar as suas decisões, você vai tomar decisões mais assertivas com uma mentalidade positiva, né? Então, vem comigo que você vai se dar bem, porque você vai entrar num ciclo ali de positividade, vai sair dessa coisa de indecisão, de achar que você não consegue, vai parar com essa coisa de medo de errar, você vai entender que o erro faz parte do processo, não é verdade? Você vai perder essa coisa de que, eu não sou o suficiente, né? Então eu quero que você entre num ciclo contínuo de resultados e positividade na sua vida. Tá bom? Tudo bem? Certo? Você vai se manter motivada e não quero você aí preocupada com as coisas. Você vai seguir o seu caminho com clareza. Tudo bem? Então, quando você combina consistência, orientação, confiança e mentalidade, combine esses 4 ingredientes na sua vida, tá? Que algo mágico vai acontecer. Certo? O progresso ele deixa de ter insegurança, preocupação, você torna isso a jornada muito mais leve, muito mais prazerosa, e é isso que eu quero que você experimente. Porque, gente, essa questão da mentalidade é muito importante, muito importante. Muita gente não pensa nisso, né? A pessoa, ela vem com um pensamento negativo na cabeça e aí ela já aceita de primeira. Quando vem um pensamento negativo na minha cabeça, eu não aceito, não. Eu falo, não, não é para mim, não. Eu já mudo o pensamento na hora, né? Mas eu tenho um problema, tenho um desafio. Ué, normal, isso acontece. Mas eu tenho um imprevisto. Normal, isso acontece. A vida é cheia de imprevistos, cheia de problemas, mas a gente tem que ter uma mente positiva para a gente conseguir superar, saber agir diante delas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa positividade. Pronto, saiu. Tô tentando tirar o trem aqui, essa positividade. Olha só, eu separei, gente, para vocês, eu separei 15 verdades sobre aprender dança do ventre. Meu Deus do céu, é muito conteúdo que vocês vão receber esse ano. Só que eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo, essa nossa live, nossa última live, porque quando eu começo a explicar as coisas, gente, se deixar, a gente fica até amanhã. Vai ficar muito grande. Então, ou a gente vai fazer uma próxima live, ou se eu conseguir, eu faço depois para vocês um e-book com isso, porque são 15 verdades sobre aprender dança do ventre que ninguém te conta do início da jornada, que eu acho que é muito importante você saber, né? Porque é como se fosse um manual de primeira viagem. Sabe quando você vai viajar? Sabe, vou dar um exemplo. Quando você vai viajar, você não tem uma preparação? Então, você tem uma preparação, né? Então, vamos supor, você vai fazer uma trilha. Aí você tá super empolgada para ir na trilha e tal. Aí vem uma pessoa, né, o guia da trilha, e fala para você assim: deixa eu ver quem tá aqui. Fran, o negócio é o seguinte: nós vamos fazer uma trilha, nós vamos fazer um passeio, nós duas. Só que é o seguinte, lá é cheio de mosquito, é cheio de borrachudo. Aí o que que você vai fazer? Você é esperta, precavida, né? Você vai levar repelente, você vai passar repelente, não é verdade? Você vai. Eu mesmo sou super alérgica, eu vou de calça, eu vou de blusa de manga comprida, vou passar calor? Vou, mas eu não quero ser mordida, né? Ou se não, vamos pra praia, né? Eu e a Ricardo vamos pra praia, né? E aí, bem nesse final de semana, aí chega a pessoa lá da casa que alugou a casa pra gente e fala assim, ó, vai estar chovendo, vai estar um frio, né? A gente já tinha separado o biquíni e tudo. O que que a gente vai fazer? A gente vai levar blusa de frio. Não é isso? Então, se você vai embarcar nessa viagem aqui junto comigo, vai embarcar nessa jornada da dança do ventre junto comigo, você tem que ter um manual de primeira viagem.
Não é verdade? Tudo que acontece, o que será que acontece? Não é muito melhor você saber o que vai vir pela frente, você fica mais precavida, fica mais fácil de você entender como que você vai lidar com as situações. Ó, do número 1 ao 15, coloca aí no chat, do número 1 ao 15, eu vou ler algumas. Para você, não vai dar para ler todas, gente, porque eu vou ter que explicar uma por uma, item por item, e aí vai ficar muito, muito longa a nossa live. E aí, na próxima, quem sabe, ou eu faço uma livezinha, ou eu faço um e-book, mas eu acho que uma live é melhor, tá? Coloca um número aí, do número 1 ao 15, rapidinho para eu escolher aqui, para falar qual que é. Do número 1 ao 15, aí eu vou olhar aqui no meu e-book, que eu já escrevi aqui, o roteirinho. Separei 15, gente, 15 verdades aqui que eu já escrevi, mas tem que criar o e-book ainda, né? Coloca aí no chat, gente, tô esperando, cadê vocês? 5. 5, deixa eu ver qual que é o 5. Ixi, número 5. Você vai passar por altos e baixos durante a sua jornada da dança do ventre, durante a sua caminhada da dança do ventre, isso vai acontecer. Você tem que saber que não vai ser tudo alegria. Muitas vezes a gente pensa assim: nossa, eu vou aprender dança do ventre, é super divertido, é alegre. É maravilhoso, é tudo de bom. Mas existem altos e baixos, porque o aprendizado envolve momentos de frustração, envolve momentos de frustração. Às vezes você vai tentar ir para a direita e o seu corpo vai para a esquerda. Isso aconteceu comigo também, né? Eu vou tentar fazer o tremido, eu não falo para vocês, o movimento que eu mais tive dificuldade na vida foi o tremido. E, na verdade, eu não tinha força nas pernas, eu era muito magrinha, eu não tinha muita força, então não saía de jeito nenhum, demorei muito. E eu ficava frustrada, né? Eu ficava frustrada e eu ficava com dúvida. Ficava assim, nossa, mas será que quando é que eu vou conseguir? E as outras pessoas conseguiam, eu não conseguia, né? Mas tem um segredo. Eu vou te contar um segredo que ninguém te conta. Sabe o que que é? O negócio é o seguinte, as nossas habilidades também têm a ver com as experiências que a gente já teve na vida. Então, por exemplo, às vezes você tá vendo uma pessoa fazendo um cambrê super molinha com a cabeça quase no chão, só que ela fez ginástica artística desde neném. Então, ela é toda elástica, né? Então, isso também influencia no nosso aprendizado, né? Então, às vezes, né, você não vai aprender a técnica de primeira, isso não significa que você não vai aprender, você vai aprender sim, né? O fato de você não conseguir uma técnica não significa que você não vai conseguir dançar, você vai conseguir dançar sim, certo? Então, se você sentir isso em algum momento durante a sua jornada, não se preocupe, porque isso é comum acontecer. O importante é você continuar, você não desistir, e no processo você vai evoluir, você consegue dançar, tá? Próxima, gente, eu não vou ler todas, eles são 15. Deixa eu ver, número 7. Número 7, bingo! Quem tá com a cartelinha aí? Quem? Ó, número 7 é boa. Não é sobre perfeição. A dança do ventre não exige perfeição desde o início e errar faz parte do seu aprendizado. O importante é a sua conexão com a música e com a sua expressão pessoal, né? Então muita gente fica assim: ai, se não tiver perfeito, eu não vou dançar. Ai, porque não tá perfeito. Ai, porque não tá bom, não tá bom, não tá bom. E a dança nunca acontece, gente. Então, assim, não é sobre perfeição. Dança do ventre é muito mais sobre conexão com você, com seus sentimentos, com quem você é, em revelar a sua essência, né? Então, a sua dança tem que revelar quem você é. Muitas pessoas se perdem nisso. Só copiam coreografias, não tem problema nenhum dançar coreografia, é maravilhoso, né? Mas você, em primeiro lugar, você tem que construir a sua dança. Dançar uma coreografia é uma experiência, mas a sua dança, o seu solo, revela a sua autenticidade. Então não fique procurando perfeição. Procure a sua essência, revelar aquilo que você quer transmitir na sua dança. Próxima! Vou ler só mais algumas. Olha, um monte de gente colocou 7, 7 já li. Deixa eu ver que mais. Deixa eu ver. 11, 11, 11, 11. Qual que é o 11? Vixe, o 11 é pesadão. Ei, vocês estão se identificando? Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô lendo, gente? Porque é verdade. É verdade. São 15 verdades. 15 verdades que ninguém contou. Eu listei as 15. Gente, quem me dera que alguém me desse isso, né? Quando eu tava lá no comecinho da minha jornada, quando eu entrei, que alguém chegasse em e me desse assim um caderninho. Olha aqui para você. 15 verdades que vai acontecer. Põe na sua mochilinha e vai.
Não é verdade? É igual quando você vai viajar, vai ter mosquito, leva repelente, vai estar frio, leva uma blusa e leva essas 15 verdades que aí você vai estar mais preparada, que aí você não fica lá, né? Uma iludiane da vida, a pessoa iludida e aí quando acontece alguma coisa, fica chateada. Não, você já vai sabendo que pode acontecer tudo isso, e realmente pode acontecer. Número 11. Não é sobre agradar os outros. Então, a dança do ventre, ela é uma expressão pessoal. Não vai se tratar de fazer bonito para os outros, né? É muito mais sobre você se sentir bem com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você de fato. Então, quando você entende isso, é tão mais prazeroso. Ó, eu vou até. Gente, é que eu, assim, eu tenho um contato muito próximo com as minhas alunas e é uma coisa que eu amo de paixão. Sabe, eu amo de verdade essa interação que eu tenho com as minhas alunas. E uma delas me escreveu ontem, eu fiquei até emocionada. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que faz muito sentido ler isso daqui. Lógico que eu não vou falar quem que mandou, tá? Eu não vou ficar expondo as minhas alunas. Mas eu acho importante colocar isso, porque entra bem nessa questão do número 11. Ela colocou assim, ó. Agora eu entendi o real sentido da dança na minha vida. Não se trata de ter uma carreira, não se trata de ser reconhecida, não se trata de ganhar dinheiro, e sim de ter momentos felizes comigo mesma, ter novos aprendizados, conhecer pessoas especiais como você. A dança já me ajudou a passar muitos momentos difíceis na vida e mais uma vez está sendo a minha companheira. Então, olha só. Gente, eu fiquei muito emocionada quando ela me mandou isso, né? E ela colocou ainda assim, ó, apesar de praticar dança do ventre há tantos anos, né? E agora ela realmente entendeu isso. E é lindo, é lindo, é lindo de ver isso, sabe? Porque realmente não é sobre agradar as outras pessoas. Isso normalmente acontece, sabe quando? Isso acontece, gente, muito quando a gente está falando sobre dança do ventre para entretenimento. Porque a gente tem a dança do ventre para entretenimento. O que, que é a dança do ventre para entretenimento? É aquela dança do ventre de apresentação, de show, de palco, ou quando você é contratada para dançar em restaurante, em festa, ou eventos de dança do ventre mesmo, né? Então, quando você vai para eventos ou você trabalha com a dança nesse sentido, você tem uma preocupação em agradar as pessoas, você tem uma preocupação em será que as pessoas vão gostar? Né? Isso existe, mas você até pode fazer tudo isso e ser muito mais feliz e ter uma jornada muito mais satisfatória quando você se conecta com a dança e com a sua essência e você consegue juntar isso. Aí pronto. Aí você tá feliz da vida, né? Logicamente que as pessoas não precisam se apresentar. Tem alunas minhas que não querem se apresentar nunca, não querem dançar em restaurante, tá doido? Né? E que em evento que eu vou dançar aqui em casa igual a Jade, eu vou fazer igual a Jade, eu vou fazer igual a Latifa e vou dançar em casa pro meu marido, pra minha família, para as minhas amigas, vou fazer uma festa aqui em casa, vou chamar todo mundo e vou dançar aqui, vou fazer o meu show, né? Então assim, nem todo mundo precisa se apresentar em evento, tá lá tão exposta, né, para tantas pessoas, nem todo mundo gosta disso, né? E tá tudo bem, né? Mas é importante a gente entender que a dança do ventre não é sobre agradar a todos. Tudo bem, gente? Vamos finalizar a nossa live. Amo vocês. Quero ver todas vocês na quinta-feira, tá? Quinta-feira, depois de amanhã, para nossa live. Depois eu vou ver se a gente faz uma livezinha. Acho que dá para fazer uma livezinha com esses 15 tópicos ou não. Vai depender da minha agenda, gente. Porque semana que vem tem mais pergunta para pergunta para a Zana, né? Então, agora que a gente já falou sobre todos esses desafios, todas essas descobertas, o que realmente importa para você aprender, né? Eu quero que você guarde uma coisa na sua mente, tá? Guarda isso que eu vou falar. O tempo para você aprender a dança do ventre não é uma corrida, tá? Não fica preocupada achando que é uma corrida. Ai, porque outras pessoas já estão lá e eu não. A dança do ventre é uma jornada transformadora. Cada passo que você dá é um reflexo da sua própria evolução. Não importa quanto tempo você leve, o que importa é como você se sente durante o caminho e o que ele revela sobre você mesma, tá? Você tá aprendendo, você já tá aqui comigo, você tá no caminho certo.
em cada aula, cada movimento vai te levar para mais perto de uma versão ainda mais autêntica e confiante na sua dança, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta muito importante agora. Responde aí no chat rapidinho antes da gente fechar. Eu quero saber, eu quero saber quem aí tá pronta para embarcar nessa jornada da dança do ventre junto comigo. Quem é que tá pronta para se conectar com o seu corpo, com a sua essência, com a música de uma forma única e poderosa? Quem? Porque nos próximos dias, nós já temos data marcada do que acontecer o meu evento online gratuito. Quero ver todo mundo, porque nós vamos dançar muito. Gente, vão ser aulas ao vivo e eu vou preparar conteúdos incríveis. Quero você junto comigo coladinha, tá bom? E aí eu tenho um convite já para você. Nessa quinta às 7h15, nós vamos ter o nosso happy hour. E o happy hour dessa quinta-feira vai ser focado em flexibilidade. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai se sentir mais flexível, mais soltinha, vai ser uma delícia. Tá bom? Então espero todas vocês quinta-feira às 7h15 e até o nosso próximo Pergunta para Sâmia. Beijo! Beijo e até a próxima!